Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias dessa segunda-feira. Vamos aqui atualizar as informações do nosso Vasco da Gama e tem informação sobre reforço. O Vasco fechou a contratação do atacante Cleiton Silva e você vai ter mais informações aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre os ingressos para Vasco e Água Santa, acho que esgota ainda hoje, hein? Acho que esgota ainda hoje os ingressos para Vasco e Água Santa. Falaremos também sobre Vasco e Nova Iguaçu, partida do domingo, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Então tem bastante coisa aqui para a gente atualizar. Você vai ter aqui também uma análise, né, do Cleiton, novo reforço aí do Vasco da Gama. Enfim, depois da vinheta a gente vai começar. Antes, você sabe que eu conto com você deixando aquele like, que é muito importante, conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo, esse vídeo que tem apoio da KTO, parceira aqui do canal Machão da Gama. Essa semana tem Copa do Brasil, essa semana também tem jogo pelo Campeonato Carioca, semifinal contra o Nova Iguaçu, e você pode palpitar com responsabilidade lá na KTO. E se você utilizar o nosso código promocional, o MDG20, você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito para começar a palpitar e se divertir lá na KTO, beleza? KTO parceira aqui do canal Machão da Gama. O link está no QR Code que está aparecendo na sua tela. É só você apontar a sua câmera que você é direcionado ao site da KTO. Bom, vamos começar falando aqui sobre Vasco e Água Santa, jogo na quinta-feira, 8 horas da noite, jogo decisivo e único, né, pela Copa do Brasil. Quem vencer avança para a terceira fase, quem perder está eliminado e empate leva o jogo para os pênaltis. O Vasco que tem que exorcizar esse trauma, né, da segunda fase da Copa do Brasil. Na última temporada, o Vasco foi eliminado dentro de São Januário pelo ABC nos pênaltis, numa partida, enfim, que acabou tendo consequências, né, para o restante ali da temporada. Para esse jogo de quinta-feira já foram emitidos mais de 15 mil ingressos. 15 mil ingressos já foram emitidos para a partida Vasco e Água Santa. A tendência é que ainda hoje a gente já tenha ingressos esgotados para essa partida em São Januário. O Caldeirão vai ferver para essa partida entre Vasco e Água Santa, o Vasco buscando aí a classificação. Bom, no domingo teremos a primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca, Vasco e Nova Iguaçu. Nesse primeiro jogo, o mando é do Vasco da Gama, né? E bom, o local da partida ainda não está definido, né? O Vasco quer que esse jogo aconteça no Maracanã. Inclusive, a Ferj já tinha confirmado, né, esse jogo para o Maracanã. Mas horas depois, a Ferj retirou do site a informação que o jogo seria no Maracanã. A Ferj está esperando ali, né, o Vasco entrar num acordo com o consórcio administrado pela dupla Fla-Flu para confirmar esse jogo no estádio do Maracanã. É sempre esse lenga-lenga, é sempre essa burocracia toda, enfim, essa falta de boa vontade, né, quando o Vasco quer jogar no Maracanã. Então, provavelmente, a gente terá mais uma novela até domingo, né, para esse jogo aí contra o Nova Iguaçu. O Vasco quer o jogo no Maracanã e o Vasco quer a capacidade completa, porque sabe que lota o Maracanã, né? Enfim, botando o jogo no Maracanã, teremos mais de 60 mil torcedores vascaínos, com toda certeza, para essa partida. Quando tivermos uma confirmação, eu trago aqui no canal Machão da Gama, mas a preferência do Vasco é para o jogo acontecer no estádio do Maracanã. Já o jogo da volta com o mando do Nova Iguaçu, o Nova Iguaçu ainda não decidiu aonde vai realizar o seu mando de campo. O presidente do Nova Iguaçu, inclusive, deu uma declaração dizendo que vai esperar o resultado do primeiro jogo para definir aonde será o mando de campo da segunda partida. Então acredito eu que, cara, o Vasco venceu o primeiro jogo, conseguiu ali uma boa vantagem. Acho que o Nova Iguaçu vai tentar marcar o jogo para o Rio de Janeiro mesmo, para o Maracanã ou para o Engenhão. Quem sabe que a torcida do Vasco vai comparecer e o Nova Iguaçu vai conseguir uma boa renda. Porém, primeiro jogo ficou empatado, enfim, o Vasco ganhou só de 1-0, alguma coisa do tipo. O Nova Iguaçu continua vivo na disputa. Aí eu acho que o Nova Iguaçu leva esse jogo para a volta redonda. Mas vamos aguardar. Durante a semana teremos aí essa definição. Uma definição que tivemos hoje foi de contratação. O Vasco fechou aí mais um reforço, né? O Vasco acertou a contratação do atacante
Cleiton Silva. Após reunião realizada nesta segunda-feira, o atacante de 25 anos, destaque do Casa Pia de Portugal, com 12 gols e 2 assistências em 30 jogos, chega ao Vasco da Gama pelo valor de 3 milhões de euros. O jogador chega no Rio de Janeiro na quinta-feira para fazer exames médicos e assinar o contrato com o Vasco. Cleiton está extremamente feliz de ter a oportunidade no Vasco, clube que ele considera com uma história rica e que casa com a boa fase dele e também do Vasco atualmente. A informação é do Vene Casagrande, junto com o jornalista Lucas Pedrosa. Ainda sobre a proposta do Vasco ao Casa Pia, que sacramentou a negociação. O Vasco compra 80% dos direitos do jogador e 20% ficam com o Casa Pia de Portugal. A proposta inicial do Vasco era de empréstimo com obrigação de compra, mas o modelo do negócio ainda não está totalmente definido, a gente ainda não tem informação se o Vasco vai ter um empréstimo com obrigação de compra para pagar só no final do ano ou se já vai sacramentar a negociação nesse momento. Mas o jogador terá um contrato de 5 anos com o Vasco da Gama. Ele vive o melhor momento de sua carreira e mesmo jogando em um time de menor expressão lá de Portugal, já anotou 12 gols nessa temporada. O jogador tem 1,84 m de altura e tem boa mobilidade, Já atuou pelas pontas no início da carreira, mas viria ali para disputar a posição com o Verratti ou até mesmo jogar ao lado do Verratti no esquema de 3-5-2, formação que Ramon Dias e Emiliano Dias vêm utilizando aí com frequência no Vasco da Gama. O nome do jogador foi aprovado pelos scouts do Vasco, pelos scouts da 77 e também agradou a comissão técnica. Contratação finalizada aí, o atacante Cleiton Silva vem para o Vasco da Gama, já é aguardado aí no Rio de Janeiro para realizar exames e assinar contrato. Eu vou colocar aqui o meu amigo FB Scout, Eu sempre trago aqui a análise dele quando o Vasco contrata algum jogador, dessa vez não vai ser diferente. Confira a opinião dele sobre essa nova contratação do Vasco da Gama e os últimos números, do atleta. 2020, jogou 2 partidas pelo Juventude e depois 14 pelo Guarani de Sobral, totalizando 16 jogos, 12 como titular, 3 gols marcados, uma média de 1 gol a cada 338 minutos. Aí depois veio a sua boa temporada como profissional, que ele começa jogando pelo Globo, joga o Campeonato Potiguar, depois vai para o Vila Nova, faz 45 jogos, 38 como titular, 17 gols, uma média muito boa, de 1 gol a cada 173 minutos, média melhor que a atual. Inclusive, aí em 2022 ele começa pelo Vila Nova, faz logo 3 gols no começo da temporada e vai para o Coritiba, numa temporada de Série A do Coxa, mas não conseguiu jogar praticamente no Coxa, pessoal? Foram 26 jogos no ano, 12 como titular, 5 gols, uma média de 1 gol a cada 155 minutos, a média de gols por minuto. Até foi interessante, mas 3 desses 5 gols foram pelo Vila Nova, logo no comecinho da temporada. No Brasileirão mesmo foram apenas 9 jogos pelo Coxa, jogou bem abaixo da crítica, mesmo assim foi para Portugal, estreou pelo Casa Pia na temporada 22-23, fez 34 jogos, 13 como titular, 4 gols marcados, uma média não tão boa. Não tão boa não, uma média ruim, de 1 gol a cada 406 minutos. Então o Cleiton é um jogador jovem ainda, 25 anos de idade, que teve um destaque pelo Vila Nova, lá em 2021 e na atual temporada. Pelo Casa Pia, nos outros anos, não chamou atenção, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo, o que eu acho dessa bem provável contratação Cleiton chegando para reforçar o Vasco da Gama? Não é o nome que me empolga, tá bom, pessoal? Até entendo a necessidade de mais um centroavante, concordo com a chegada de um nome para ser banco nesse time do Vasco, pelo menos busca um jogador que está vivendo uma boa fase no futebol europeu, mas me preocupa um pouquinho que na vez que ele teve condição de jogar uma Série A, perdão, do Campeonato Brasileiro, ele foi muito mal, me decepcionou muito com a camisa do Coritiba, não fez uma boa temporada de estreia no Casa Pia, me preocupa um pouco como ele vai chegar a sentir o peso da camisa do Vasco da Gama, por mais que ele seja reserva, não é um nome assim que me empolga, mas como ele está vivendo uma ótima fase, vou subir um pouquinho positivamente a minha avaliação e classificar como uma possivelmente boa composição de elenco, nada mais do que isso, mas sendo bem sincero, não é um nome que me empolga no primeiro momento, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gostou dessa contratação, concorda, discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, tá bom? Então tá aí, se você quiser assistir a análise completa lá no FB Scout, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, você comenta lá que veio pelo canal Machão da Gama. Tamo junto,
Vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações, deixa seu like, se inscreva, até a próxima, fui!